Vamos mergulhar hoje numa história bem antiga. Uma história sobre duas orações desesperadas, feitas por pessoas que já tinham perdido tudo e que só pediam uma coisa: o fim do sofrimento, a própria morte. Mal sabiam elas que essas preces dariam início a uma jornada incrível, daquelas com anjos disfarçados, um peixe meio monstruoso e uma prova de fé que ia mudar absolutamente tudo. Para a gente entender, a história começa com duas pessoas em mundos completamente diferentes, mas que estão unidas pela mesma dor, pelo mesmo desespero. De um lado, a gente tem Tobit, um homem bom, justo, que, olha que ironia, fica cego bem depois de um ato de bondade. Do outro lado, temos Sara, uma jovem que carrega uma maldição terrível. Um demônio matou 7 maridos que ela teve. Os dois, cada um no seu canto, chegam no fundo do poço e fazem o mesmo pedido a Deus: por favor, me leva daqui. E é exatamente aí, nesse momento de desespero total, que a nossa história realmente começa. Duas orações, de lugares bem distantes, chegam ao céu exatamente ao mesmo tempo. E essa, digamos, coincidência cósmica coloca em movimento um plano divino que vai cruzar o destino dessas duas pessoas para sempre. E a causa da cegueira do Tobit é, no mínimo, bizarra: excremento quente de um pássaro. Mas olha, o texto deixa bem claro que isso não foi um castigo. Pelo contrário, foi uma provação, um teste de fé. Bem parecido com o que aconteceu com o Jó, sabe? A paciência dele diante de uma situação tão absurda serviria de exemplo para as gerações futuras. Certo de que seus dias estavam contados, que ele ia morrer, Tobit chama o filho dele, que também se chama Tobias, para uma última e importantíssima missão. Uma missão que, sem que eles soubessem, estava prestes a mudar tudo. Só que, claro, isso não é só sobre ir buscar um dinheiro. Essa é a clássica chamada para a aventura de toda a jornada de herói. O jovem Tobias é jogado no desconhecido. Ele tem que ir até uma cidade distante para recuperar uma dívida antiga de uma promessa que o pai dele fez muito tempo atrás. Antes do filho partir, Tobit entrega para ele praticamente um manual de sobrevivência para a vida. Uma bússola moral para a jornada que vinha pela frente. E se a gente olhar bem, são lições que valem até hoje, né? Honrar a mãe, ser generoso, evitar o pecado e a famosa regra de ouro: não fazer para os outros o que você não quer para si. É basicamente um guia para uma vida correta. Mas é aqui que a história ganha um toque especial. Tobias não vai sozinho. A ajuda sobrenatural, que é um elemento chave em toda a jornada do herói, aparece aqui. Só que o Tobias não faz a menor ideia disso. Para ele, esse tal de Azarias é só um guia experiente, um cara que conhece o caminho e que vai ajudar na viagem. Pois bem, a jornada mal começa e já aparece o primeiro grande desafio. Tobias está prestes a encarar um perigo que, sem ele nem imaginar, vai acabar se tornando a sua maior bênção. Imagina o susto, um peixe gigante pulando para cima dele. O pânico deve ter sido imediato. Mas, em vez de sair correndo, Tobias escuta a ordem do guia dele, enfrenta o bicho, agarra o peixe e o arrasta para fora d'água. Ele encara o monstro de frente e essa coragem toda vai ser muito bem recompensada. E é aqui que o anjo revela o segredo. Aquele peixe não era só um monstro, era uma espécie de tesouro ambulante. As partes dele são, na verdade, ferramentas superpoderosas. O coração e o fígado viram uma arma espiritual, e o fel, um remédio milagroso. Tobias agora carrega, sem saber, a solução para problemas que ele nem imagina que vai ter que enfrentar. A jornada, então, leva Tobias direto para o centro do sofrimento da Sara. É lá que ele vai encarar o seu teste mais difícil. É nesse ponto que o guia, Rafael, revela o real destino de Tobias. Segundo a lei da época, ele deveria se casar com sua parente, a Sara. Só que tinha um detalhe bem aterrorizante: 7. Esse é o número de maridos que a Sara já teve. E todos, sem exceção, morreram na noite de núpcias. O medo da maldição da Sara é uma coisa tão real, tão palpável, que o próprio pai dela já se adianta e começa a cavar a cova pro Tobias. Ninguém ali bota fé que o jovem herói vai conseguir ver o sol nascer no dia seguinte. Mas quando chega o momento, lá no quarto do casamento, Tobias não hesita. Ele segue direitinho as instruções do anjo. Ele não age por medo, mas com uma confiança total no seu guia. O ritual para enfrentar o demônio que assombra a vida de Sara finalmente começa. E não é que funciona? A tal arma mística do peixe era real. A fumaça do coração e do fígado expulsa o demônio Asmodeu na mesma hora. E para garantir, o anjo Rafael vai atrás e prende o demônio. A maldição finalmente está quebrada. Tobias e Sara estão a salvo.
Com a missão cumprida e a noiva salva, o herói agora volta para casa. Ele está trazendo a recompensa da sua jornada para o ato final da história, a restauração completa da sua família. Lembra daquela segunda ferramenta que veio do peixe? Pois é, chegou a hora de usá-la. Tobias usa o fel para corar o pai e a promessa se cumpre. A cegueira que foi o ponto de partida de toda essa saga desaparece. A alegria finalmente volta para aquela casa. A gratidão é tanta que Tobit e Tobias oferecem metade de tudo que eles têm como pagamento para o guia. E é exatamente nesse momento de generosidade que a hora da grande revelação finalmente chega. O guia, o tal Azarias, revela quem ele é de verdade. Ele é Rafael, um dos 7 anjos sagrados que servem diretamente a Deus. Ele foi enviado como a resposta viva, a resposta em carne e osso, para aquelas 2 orações desesperadas que deram início a tudo. E com seu propósito cumprido, o anjo simplesmente desaparece, subindo de volta para o céu. Para trás, ele deixa uma família que agora está completa, restaurada e completamente maravilhada com os caminhos misteriosos de Deus. E no fim, a jornada de Tobias nos deixa com essa pergunta. Uma pergunta bem forte para a gente pensar. Até que ponto a fé consegue transformar o sofrimento em redenção? A história parece sugerir que, mesmo nos momentos mais escuros, quando parece que não tem mais esperança, talvez um propósito maior esteja se desenrolando, guiado por uma força que a gente nem sempre consegue compreender.